voltei, né? Voltei, não sei o que que houve. Sandrinha, entra aí de novo, né? Se convidar aí, pessoal. O pessoal tinha caído, caímos aí. Vamos convidar de novo. Ó, vamos ver aqui, pessoal, dando um oi pro pessoal. Isso. Oi, Kelly, bem-vinda. Quem sabe faz ao vivo, não adianta, né? É isso mesmo. Caímos, mas estamos aí. Tá tudo certo. Voltamos. Voltaremos. Então, hoje nós estamos no segundo dia da jornada, dessa jornada de desbloqueio espiritual, dessa maratona. Hoje eu estou aqui com a Sandra Pereira, né? Estamos aqui trazendo toda essa consciência e entendimento sobre o que é desbloqueio e como a gente faz para desbloquear. Sandra, a palavra é sua. Gratidão, Adri, retornando então para nossa live, né? Pessoal todo retornando Uhum, para nossa conexão, né? Então eu estava uhum, comentando uhum. que está, se precisamos desbloquear algo é porque foi bloqueado primeiro, né? Então a Uhum. gente pensar, sempre analisar a origem desse bloqueio, né? Sim. Procurar identificar em nossa vida, por vezes a gente pode precisar de auxílio, né? Para fazer essa identificação, né? Porque Uhum. ele necessariamente ele acontece porque ocorre um trauma, né? Ocorre uma situação impactante da pessoa, seja nessa vida ou até mesmo em vidas passadas, né, de uma encarnação para outra. Tá lá tua aqui. Nós estamos ainda. Estamos aqui, tá? Eu acho que é o teu. O meu tá bom aqui. Pessoal, vocês estão me vendo? Estão vendo a Sandra? Minhas conexões estão boas também. Então, Tudo vamos ver, certo. deve ser Para por mim, aqui enquanto. para mim, pois é. Então, vamos Para seguir. mim tá. Vamos seguindo. É, Vamos então, seguindo, vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Isso aí. Eu estava comentando, né, que Uhum, os traumas, então, são os geradores dos bloqueios, né? Os traumas, eles uhum, podem acontecer tanto nessa vida que nós estamos vivenciando, quanto em vidas passadas, né? Uma das terapias que eu uhum, trabalho é internacionista, eu tenho muitos anos, né, de estudos na área espírita, espiritualista, dentro de casas, né, espíritas e tal. Então, eu tenho uhum. um entendimento reencarnacionista bastante profundo, assim, em mim, né? Nessa Sandra, identificação. Sandra, pode ir falando que eu vou só fechar minha câmera, eu vou mudar de lugar, porque eu acho que é a minha internet que não tá boa, tá? Eu vou fechar aqui a câmera e vou já. Pode ir falando, tá? Tá, tá bom. Então, como eu estava dizendo, né? Eu tenho um entendimento reencarnacionista bastante presente em mim, assim, nessa análise dos traumas, né? Quando a Patrícia diz que está trancando das duas. Ó, eu tô aqui, agora eu vim aqui Porém, pra dá para sala. acompanhar. Ai, que bom. Ela diz que está dando para acompanhar. Que bom, isso é o que Tá, nos importa. vê se melhorou, pessoal. Tá, eu acho que agora para mim o meu ficou um pouco melhor, o meu tá mais, aqui tá mais, a sala, o sinal é melhor. Uhum. Então, fica à vontade, querida, pode falar. Isso, eu estava comentando sobre a origem dos traumas, né? Que pode ser dessa vida, né? Situações que a gente ainda lembra, algumas situações, por conta do impacto grande que causa na nossa alma, a gente pode esquecer, né? A gente pode não lembrar mais, né? E o que a própria psicologia tradicional considera um bloqueio já, né? Um bloqueio de memória Sim. e tal, do que aconteceu nessa vida. Mas como eu tenho um olhar reencarnacionista, né, sobre o que as pessoas me trazem, né,
também identificam que muitas origens de traumas são em vidas passadas, né? E tudo isso, né, esse conglomerado de traumas que a gente vai vivenciando, acabam por estabelecer maneiras de nos comunicarmos, maneiras de nos relacionarmos, estabelecendo o que nós chamamos, né, o famoso padrão de comportamento que a gente estabelece. E esse padrão de comportamento, ele não é só nas nossas ações, ele também é nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Que para quem estuda, assim como nós, né, mas não necessariamente terapeutas, né, pessoas interessadas em espiritualidade também acessam essas informações de que nós atraímos, né, por uma questão vibracional, por uma questão de sintonia, nós atraímos o que nós emitimos para o universo, né? O que nós pensamos, o que nós sentimos. Então, muitas das vezes, quando as pessoas chegam para nós nos consultórios, nos trazendo uma determinada problemática, assim, né? A gente já consegue identificar a pessoa está pensando de tal maneira, ou a pessoa está sentindo de tal maneira e atraindo aqueles bloqueios, aquelas situações repetitivas para a sua vida, né? Então, na verdade, o que significa o bloqueio, né? O bloqueio são escolhas que a alma da pessoa faz, né? Como uma defesa, para não precisar vivenciar de novo, para não precisar repetir o que ela tanto quer manter longe de si, né? Aí iniciam-se as rodas das encarnações, né? Porque a gente entra no ego, no mundo das ilusões aqui, e a gente esquece, né? A doutrina espírita nos explica sobre isso. Nós recebemos o véu do esquecimento com esse corpo físico. Então, eu esqueço dos traumas que eu vivenciei em vidas passadas, né? Dependendo do que eu vivencio aqui, nesta mesma encarnação, o meu cérebro físico, que já tem esse padrão de bloqueio, de esquecimento dos traumas, também bloqueia memórias dessa vida, né? Então, aí, esse é uma das investigações que nós terapeutas fazemos, né, para escolher a técnica terapêutica com que a gente vai ajudar essa pessoa. Porque não raras vezes, né, Adri, as pessoas chegam assim, bastante doloridas pela repetição de determinadas situações e sem consciência nenhuma do que estão fornecendo, né, de combustível para aquela situação permanecer, para aquela situação perdurar na vida da pessoa. Então, aí a gente tem que começar todo um, né? E é tão engraçado, né, Sandra? Que eu tenho atendido muita gente, tá? Por que eu sugeri esse tema de bloqueio espiritual e mais esse bate-papo, né, com os terapeutas, falar sobre isso? Porque como eu tenho atendido pessoas com esse bloqueio espiritual. É uma coisa muito profunda. A pessoa dizendo, nossa, eu tô há 2, 3 anos assim, ó, que eu tô, né, né? A pessoa até chegar na gente, né, ela tá assim, vivendo uma experiência, às vezes pessoas com muito dinheiro, pessoas com, né, não é aquela coisa assim, a escassez, não, ela tem uma dor, às vezes a dor é por não ter a pessoa que ela gosta do lado, às vezes a dor é doenças físicas, às vezes a dor é escassez, sim, né, de dinheiro, tá numa situação difícil, mas o que é mais impressionante que eu tenho percebido, né, a questão da alma, né, o quanto a alma das pessoas está bloqueada, né, para se abrir para o novo, né? A pessoa sabe que ela precisa fazer uma coisa e ela conscientemente não consegue. É como se ela tivesse amarrada, aprisionada. Eu tenho sentido muito isso. E uma das técnicas, né, que tu fez o curso agora, é o registro que eu sinto assim que liberta a pessoa, né? Da catarse, é difícil, sim, gente, mas depois é libertador, né? Os depoimentos que eu tenho, assim, é uma coisa assim que eu digo, nossa, como que pode ser tão forte? Às vezes a gente nós acreditamos, né, que a mudança é muito grande. Então,
Existem ferramentas que fazem isso, gente, e é importante, a Sandra também trabalha com registro, trabalha com apometria, né, Sandra? Trabalha com várias ferramentas, ela inclusive dá curso de várias ferramentas também, como geobiologia, registro, né, registro não, apometria, arcturianos, reiki também, né? Então são várias técnicas, depois tu fala se tiver alguma outra, e é importante a gente entender, gente, que a técnica sim é importante, mas é a abertura da pessoa para querer a cura. Pelo menos é a minha observação, né, Sandra? É realmente a pessoa querer uma mudança. Oi, Fabrício, seja bem-vindo. A Bina entrou agora aqui. Pessoal, oi, minha família temos os mesmos problemas. A Adriana não dorme. Ele está desde as 6 da manhã comigo. Pois eu explico, amanhã eu explico. O que é os registros? Não. Daqui a pouco eu vou dormir, calma. Não, gente. Então é importante, né? Porque, pessoal, a gente está desde as 6 da manhã aí maratonando, mas é isso, né, Sandra? Eu queria. Como é que tu usa, né? Quando tu detecta isso, esse bloqueio espiritual, qual é a técnica que tu usa? O que tu recomenda aí? Acho que é um bate-papo também interessante com nós terapeutas aí, né? Que estão, às vezes, pega esses problemas e não sabe, às vezes, o que fazer também, né? Sim. A detecção, né, a identificação melhor, detecção não me, né, feio. Mas a identificação a gente faz numa primeira consulta, né, quando a pessoa me traz o contexto dela, o que ela gostaria de tratar em terapia, né, até porque normalmente as pessoas me vêm procurando a psicoterapia reencarnacionista, né, porque tem esse mote, assim, muito de reforma íntima, de sair da zona de conforto. Esse termo, ele é muito importante, assim, né? Quando vai se falar de desbloqueio, né? Porque o desafio para o desbloqueio é sairmos desta zona que parece ser confortável, porque é o que a gente conhece, é o que a gente está acostumado, mas de confortável ela não tem nada. Porque quando a pessoa vem para a terapia, ela está sofrendo, ela está com alguma dor. Então, em cima dessa dor que a pessoa apresenta, a gente sempre lança, né, os questionamentos, assim, né? Até que ponto tu estás disponível para mexer nessa dor, para entender esse contexto, né? Porque o entendimento é isso que os registros akáshicos proporcionam. A psicoterapia reencarnacionista vai pela mesma linha, com uma ferramenta de acesso, né, ao inconsciente um pouco diferente, mas ainda assim muito parecida, que traz luz à consciência igual, né, e mostra qual é o X da questão, né. Então, ferramentas de acesso à verdade do ser da pessoa, como registros akáshicos, psicoterapia reencarnacionista, barras axis, apometria, geobiologia. Se eu continuar falando, eu vou até amanhã, porque nós estamos vivenciando um tempo, gente, assim, ó, tão maravilhoso, tão espetacular, porque a espiritualidade está nos mandando por N fontes, né? Olha só a riqueza, o ferramental delicioso, maravilhoso que os arcturianos estão nos mandando, né? Com símbolos, com mandalas, todas as ferramentas para serem utilizadas em meditação e promover autoconhecimento. Só que dependendo do caso, né, individual de cada pessoa, sozinho fica bastante complicado da pessoa trabalhar o seu autoconhecimento e se libertar desses grilhões, né? Tu falou da tua percepção em relação aos registros, né? Eu Sim. também tenho essa sensação de que a pessoa chega amarrada em grilhões, correntes, amarrando ela. E quando a gente faz os registros akáshicos, ou até mesmo as investigações do inconsciente, essas duas ferramentas, para mim, são as mais efetivas nesse sentido. Quebrar em 1000 pedacinhos esses grilhões. E a verdade aparece, é posta para a pessoa, para que ela possa refletir, para que ela possa metabolizar na sua consciência, porque aí que está o X da questão, né? Trazer para a consciência. Afinal de contas, qual é a base daquele bloqueio e o que a pessoa precisa fazer
para modificar aquela apresentação ali daquela situação, né? Porque Com certeza. normalmente Eu quero, né? eu quero só dar uma Sim. resposta aqui para uma coisa que a Regina falou, que ela está esperando os 21 dias para ver o resultado. Olha só, Regina, eu vou te dar uma notícia tão ruim. Tu não vai ter resultado nenhum se tu ficar nessa expectativa, minha querida. Tu não tem que 21 dias de esperar passar os mudança. 21 dias do nosso curso. Os 21 dias, eles são para transformação. Se você fizer tudo o que você tiver que fazer, fizer todos os exercícios, fizer tudo, você vai ter em uma semana, duas, o resultado. Você não precisa de 21 dias. Um dia, uma meditação já pode transformar. Eu já tenho muitos depoimentos lá. De 180 pessoas que tem no nosso grupo, eu já recebi mais de 60 depoimentos de mudanças do primeiro dia do curso. Então, a gente não tem que esperar 21 dias para ter uma mudança. A gente tem que começar a aplicar as coisas na nossa vida para poder ter uma mudança, né? Ou simplesmente não fazer. A gente não tem que esperar que um curso mude a nossa vida. Nós que temos que mudar diante das informações que a gente recebe. Então, acho que é importante falar isso, porque as pessoas que entram em cursos, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, tá, Sandra? Por isso que eu estou falando, que eu ia para os cursos com a esperança que aquele curso mudasse a minha vida. E aí eu saía de lá, né, tão decepcionada quanto eu entrei, porque nenhum curso muda a vida da gente. Quem muda a vida da gente somos nós mesmos, né? Fazendo as reflexões, fazendo as conexões e fazendo todo o entendimento para a mudança. Senão nada acontece. Pode ser pagar 5 mil, 10 mil reais num curso ou não pagar nada, não vai ter mudança. Se você não se comprometer com o seu eu de mudar. Tá? Então, eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas ficam criando expectativas, e eu acho que a expectativa ela não é legal, porque a gente precisa fazer os exercícios, a gente precisa caminhar, tá? Então, Como é que é o nome é do isso aí. professor? A Regina. A Regina. Então, Regina, eu vou contar da minha história para te responder sobre essa questão dos 20 dias. Eu vou Fala. contar da minha história, que é para exemplificar para a Regina e para todos que estão aqui nos acompanhando, que não se trata do tempo físico, do tempo no planeta Terra, na terceira dimensão. O tempo é interno. Cada um tem o seu tempo. Eu vinha, né, essa encarnação toda, eu vinha numa característica de dependência financeira, né, que mais adiante eu também vim a chegar à conclusão que era dependência emocional também. Então, tipo, eu sempre trabalhei, sempre fui muito esforçada, sempre tive os meus trabalhos, ganhei os meus salários, lá pelas tantas me tornei terapeuta, sempre tive os meus pacientes para atender e tal. Mas eu tinha uma característica, altos e baixos financeiros. E os baixos eram baixos mesmo, de eu ficar zerada, né? E os altos eram altos mesmo, de eu ficar muito bem de grana, de eu poder fazer férias, fazer vários cursos, comprar coisas para mim, enfim, altos e baixos bem delimitados, assim, né? Bem claros. Muito bem. Aí eu comecei a fazer o meu processo de reforma íntima, né? Conheci a doutrina espírita, depois fiz a psicoterapia reencarnacionista, depois fui fazendo, né? Porque depois que a gente entra, né, Adri, nesse mundo espiritual de conhecimentos e tal, a gente não para nunca mais, a gente está sempre fazendo cursos, né? Então, assim eu fui. Só que aos pouquinhos eu fui percebendo que o X da questão desse meus altos e baixos financeiros estava diretamente relacionado ao meu alto valor, ao nível de confiança que eu tinha na Sandra. Não era o nível de confiança que a Adriana tinha em mim para me convidar para uma live. Não era o nível de confiança que a organizadora de tal evento, né, tinha para me convidar para palestras, me botar para fazer cursos, enfim. Não é externo, é interno. Bom, aí eu sei que lá pelas tantas eu não estava mais satisfeita com o meu casamento, né? Não estava feliz, né? A família não estava harmônica e eu estava enxergando isso tudo já. E aí, em 2019, setembro de 2019, aconteceram algumas coisas, né? Porque quando a gente está para despertar,
o nosso próprio anjo guardião nos proporciona situações para que a gente vire a chave, para que a gente dê um passinho além, né? Na psicoterapia reencarnacionista, a gente chama isso de gatilhos e armadilhas, né? São proporcionados uma enxurrada de gatilhos e armadilhas, que é para ver se a gente consegue enxergar qual é o movimento íntimo que a gente precisa fazer. Então, a Adri sabe bem dessa história, porque me acompanhou direto nessa época, né? Eu, conversando, né, com meu ex-marido e tal, eu pedi que ele saísse de casa, né? Eu pedi o divórcio, pedi para ele sair e tal. Nunca me tremi tanto nas bases como naquela situação, porque eu tenho um filho pequeno, né? Obviamente que eu teria a ajuda dele e tal, mas seria pela primeira vez na minha vida ficar responsável financeira pela minha casa, pelo meu filho e por mim, e por mim também, né? E, enfim, foram muitas terapias, recorri a muita ajuda, né? Muito fortalecimento. Isso foi em setembro de 2019. E aí, em março de 2020, veio a pandemia. E, para uma grata surpresa, assim, isso foi muito importante para mim, perceber o tamanho do meu desbloqueio em relação a isso. Porque eu não só consegui me sustentar, sustentar meu filho, sustentar minha casa, fazer mais cursos, ou seja, viver por mim mesma, sem estar protegida por alguém, né? Porque antes era pela minha mãe, eu vivi com a minha mãe até certa idade. Aí depois casei e fiquei com o marido. Aí, lá pelas tantas, eu me separei. Então, vou solo, né? Gente, num ano pandêmico, foi o meu primeiro ano de voo solo. E eu consegui fazer tudo que eu fiz. Com uma certa dose de incentivo desta nossa anfitriã aqui, a Adriana Silveira, eu lancei todos os meus cursos, uma coisa que eu nunca poderia imaginar na vida, que eu fosse dar cursos, né? Minha proposta Verdade. inicial era só ser terapeuta, né? E aí a Adriana, Ana Maria Mendes, diz que eu tô A história da Pois filha então, dela, da eu minha acredito, filha, viu? eu acredito que mais pessoas, assim como eu, fizeram esse movimento de independência, de autovalorização e autoconfiança. Eu não posso Sim. dizer para vocês que foi fácil, que foi babadinha, que foi melzinho na chupeta do neném. Não, não foi. Não foi, né? Foram situações desafiadoras, foram algumas noites de insônia, foram vários cálculos na ponta do lápis para ver se eu conseguiria pagar as contas. Tudo isso faz parte de um crescimento espiritual através de uma mudança de chave. E tu vai contar que tu chegou para mim, né? A mulher super espiritualizada. O que que tu disse para mim? Eu tive vontade de te esbofetear. Eu ia fazer um desbloqueio espiritual, ó, papá. Quando Mas tu qual disse que tu delas? estava Foram várias. se Teve a da sentindo crise de sem fé. fé, que tu É, estava com a não, crise, sem crise de fé. Eu fiquei louca, gente, louca. Eu sei o quê, tu? E aquilo para ela, assim, eu me lembro que ela fez assim, mas caiu uma ficha ali. Eu senti que depois daquilo foi. ali houve uma mudança muito grande, né, Sandra? Porque eu, para mim, Sim, assim, ó, eu sempre vi a Sandra com muito poder. Né? Uma mulher muito poderosa, com um conhecimento muito grande. E quando ela chegou e disse que estava com crise de fé, eu disse, não, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa mulher? Eu disse, pessoa de pouca fé. Minhas alunas sabem, as que estão ali aqui sabem, que às vezes eu digo, pessoa de pouca fé. Gente, eu sei que às vezes é desafiador mesmo, tá, gente? A gente né, lidar com a escassez é muito desafiador. Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que tudo é um teste. Tudo é um teste, né, Sandra? Tudo é um com teste, né? certeza. E você se saiu muito bem com isso, né? Sim. Então, respondendo para a Regina, né, a questão dos 21 dias, eu já perdi as contas de quantos 21 dias eu fiz antes e depois desse evento aí na minha vida. Sim. Sabe a oração, aquela do Arcanjo Miguel, de 21 dias, Sim. ciclos de prosperidade, 21 dias. Eu já fiz várias vezes.
Só que a virada de chave desse episódio não teve nada a ver com os 21 dias. Receberam benefícios, sim, dos ciclos de 21 dias, porque ele tem toda uma ciência por trás explicando por que ele causa efeitos na gente, né? Ele faz a mudança de sintonia, a mudança de chave nesse período, né? Alguma ficha vai te cair. Mas talvez não seja a expectativa que tu tá esperando. A tua vida não vai desbloquear, porque tu tá fazendo a maratona dos 21 dias de desbloqueio, né? São chaves. É de proteção e ancoragem que a gente está fazendo, os 21 dias. Né? Que todo dia eu estou explicando uma ferramenta para ativar a proteção. Na verdade, é se proteger para poder se manter bem, né? Essa é a minha proposta. Ainda mais que é nesse assunto. Tu precisa esperar talvez 21 segundos. Porque no momento em que tu ancora com fé e entrega total, acontece na hora a proteção espiritual. A Adri deve estar explicando isso, né? Mas com o fato certeza, é que eu acho interessante assim, ela perguntar isso, né? Porque eu levei muitos anos para conseguir aceitar dentro de mim que eu precisava confiar em mim. Foi o meu tempo e tá tudo certo. Hoje em dia já não me recrimino mais por isso. Sim. Eu tive a fase que eu me chamava de faísca atrasada, né, Adri? Tu lembra disso? Que eu me chamava de faísca atrasada porque às vezes eu demorava um pouco para entender alguns conceitos, para aceitar algumas verdades espirituais e tal. Hoje em dia eu já não brigo mais comigo nesse sentido, né? Muito pelo contrário. Eu me acolho, né, e estudo mais, busco mais, encho o saco das colegas para buscar formação, buscar esclarecimento a respeito, até eu conseguir entender. Quando a ficha, eu sei, hoje eu já sei disso. Quando a ficha cair, vai ser muito bom, vai ser uma sensação maravilhosa. Hoje em dia, ninguém me segura em relação ao meu voo solo. Eu já sei que eu sou capaz. Eu já sei que até podem vir as marés, né? Porque isso a gente sabe, faz parte da vida. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos de férias aqui, né? Então eu vou continuar sendo testada em relação ao meu alto valor, porque faz parte de qualquer escola, continuar testando seus alunos em relação a determinados conteúdos. Mas os testes que já vieram, né, em 2020, e até mesmo agora, em 2021, eu estou conseguindo manter a calma, porque eu já entendi, eu vi e comprovei que eu sou capaz. E isso é um desbloqueio, né? Eu pensei muito assim em como trazer o assunto de hoje, né? Porque eu tenho vivências na minha vida que mostram bem isso, da questão do desbloqueio. Tenho, assim como tu também, e zilhões de exemplos de pessoas que eu já atendi e que eu atendo, né, que apresentam os seus desbloqueios, né, que literalmente voam a sua vida em determinados assuntos. Também é importante salientar, assim, né, o que a gente entende por estar bloqueado, por necessidade de se desbloquear, né? Existem muitas áreas da nossa vida, nós somos seres muito complexos, né, Adri? Então não adianta eu desbloquear o financeiro e eu continuar bloqueada na área afetiva. Não adianta nada eu desbloquear a área afetiva e eu continuar bloqueada na área relacional, né? Um avião, ele não anda com uma asa só. A gente precisa equilibrar uma série de partes do avião para que ele possa alçar voo, né? E manter o seu voo num curso lá em flow, como se diz, né? Num curso harmônico, harmonizado. Sim. Então, realmente, a gente precisa ter uma coragem muito grande para sair da zona de conforto e enfrentar essas questões, né? E às vezes nem é tão bicho-papão assim como a gente imagina, né, Adri? Hoje eu já tenho consciência que se eu soubesse que ia ser assim, eu já tinha alçado voo solo antes.
Verdade. Só vou dar resposta aqui para a Patrícia, tá? A Patrícia perguntou se a história financeira é igual a da Sandra, ainda não virou a chave, posso participar da jornada. Querida, essa jornada ela é gratuita, tá? Começar a jornada agora sim, ela é gratuita. Você entra lá no grupo, tá na bio aqui do meu Instagram. Você entra lá, depois eu vou postar lá o link do Telegram, tá? Que tá lá até o 6º dia certinho, né? Só o 7º que eu não postei ainda, né, que é o dia de hoje. Então, assim, começa a escutar, começa a estudar, tem muito conteúdo lá, já coloquei, tá tudo lá. E, gente, assim, ó, é isso que a Sandra falou, é muito legal, gente. Existe alguma coisa, um insight que acontece na nossa vida que faz a gente virar a chave, tá? A chave, às vezes, assim, ó, é uma palavra que uma pessoa fala ali que parece que dá um clique dentro da pessoa, é como se fosse uma chavezinha, uma chave que desbloqueia algo, né? Mas o importante é quando a gente fazer algo, tá? E isso eu tô falando agora para Regina, não fica triste com o que eu disse para ti, mas eu quero que tu entenda que nós não podemos criar expectativas. É isso que eu quis dizer, né? Talvez eu fiquei. Porque assim, ó, a gente não pode depositar expectativa, né, das nossas frustrações, né, do que está acontecendo. A gente precisa se conectar. Ok, eu estou fazendo isso aqui, né? Se tiver uma mudança, ok. Se não tiver, pelo menos eu aprendi alguma coisa. Porque é o que eu sempre digo: conhecimento é poder. Se você aplicar esse poder na tua vida, você vai ter uma mudança. Não tem como 1 mais 1 é 2. Entende? Não tem como você não ter uma mudança. Né? Se você aplicar, se você não aplicar na vida, né? Que nem eu digo para as pessoas, né? Eu sempre faço checklist quando eu vou falar com os meus alunos, com o pessoal. Tu fez isso, fez isso, fez isso. Só, olha, eu recebo 4, 5 não. Não, 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 não. Então, meu filho, me ajuda que eu te ajudo, né? Precisa entender. Gente, faça as proteções, faça as ativações, faça as meditações, e com isso tudo vai se alinhando, né, Sandra? Acho que é importante a gente entender isso, né? Essa energia, tá? Pode falar. Sandra? É importante, assim, né? O Uhum. que fazer para desbloquear, né? Dicas, assim, do que fazer para desbloquear. Em relação ao conhecimento, né? Conhecimento é daqui para fora. Existe hoje em dia N fontes, né? Em várias crenças, na religiosidade, nas terapias, né? A religiosidade ligada à fé da pessoa, que é uma Uhum. ferramenta que também funciona. Mas, enfim, existe uma grande variedade de informações que, obviamente, você tem que cuidar a fonte, né? Tem que ser uma fonte idônea. Também, infelizmente, como tudo na vida, né? Existem fontes que não são muito legais, né? Que são erradas, que são antiéticas, mas aí você tem que analisar isso direitinho para escolher as ferramentas, escolher a área que você vai estudar, né? Mas alimentar a sua alma de ferramentas que sejam íntimas depois, porque o autoconhecimento é que é o X da questão para poder criar forças íntimas e fazer essa virada de chave, né? Eu fiquei muitos anos estudando sobre autoestima, para lá pelas tantas conseguir reunir um pouco de força dentro de mim para dar o passo inicial, porque o estabelecimento do meu alto valor mesmo foi depois que eu me separei. Quando eu estava vendo que realmente eu era capaz. Antes eu ainda não tinha certeza disso. E é assim que ocorre as viradas de chave. Porque a gente só consegue desbloquear algo, gente, não é no primeiro passo. É na prática, depois do primeiro passo. Por isso que se diz, né, que o que é mais difícil é o primeiro passo. Realmente é dar a coragem para dar o primeiro passo. Mas depois que tu deu o primeiro passo, aí é que vem o suador do trabalho para a gente comprovar o que a gente compreendeu intimamente. E digo para vocês Verdade. assim, ó, para mim, nesse caso que eu citei, óbvio que eu já tive viradas de chaves em outras áreas da minha vida, mas nessa que eu trouxe especificamente,
nem foi tão sofrido assim. Nem foi tão difícil assim eu me autovalorizar, eu acreditar que eu era capaz. Nem foi tão dolorido assim, nem era o bicho-papão daquele tamanhão todo que eu achava que tinha, né? E, por incrível que pareça, né, Adri? A gente escuta muito isso no consultório, as Sim. pessoas dizendo, ah, nem tá tão difícil. Ah, mas era só isso. Principalmente na psicoterapia reencarnacionista, quando as pessoas entendem, assim, né, o objetivo dos gatilhos e armadilhas. Por que que aquelas situações continuam acontecendo, né? Quando elas entendem a utilidade daquelas situações, tudo muda de figura. O olhar da pessoa em relação àquela dor muda. Já não passa mais a ser tão dolorido assim. Passa a ser apenas um desafio a ser vencido, né? E é muito transcendental se viver isso, né? Porque aí ocorre realmente um desbloqueio real, né? Que perdura, que vai ficar com a pessoa depois, Sim, né? com E certeza. tende a não retornar mais, né? Com Mas, enfim, certeza. O primeiro pessoal diz que é conhecimento para daquela soltar. O pessoal diz que é para soltar, que é para, ó, a Dani tá falando aqui, ó, que ela, por não ter sabedoria, né, ela passou pelos problemas dela, agora ela tá entendendo, né, ela acha que agora vai dar tudo certo. É isso aí, gurias. Ó, sou grata por ter conhecido várias pessoas e aos poucos tirando os obstáculos da minha vida. É isso, gente, é isso, é isso. Esses bloqueios, eles são como pontes, né, que são quebradas, que a gente precisa ir lá encontrar uma forma de construir, né, cognitivamente, né? Na nossa mente existem caminhos, né, que são ao longo do tempo, pela falta de autoestima, falta de autovalor, falta de segurança, esses caminhos vai começando a ser explodidos, né? Então, assim, a pessoa diz, não, tu não presta, tu não vale nada, né? Os pais, às vezes, né? Infelizmente, eles fazem o que eles podem, mas às vezes eles deixam uma pessoa realmente com muita falta de autoestima, né? Então, e aí o que, que vai acontecendo? A pessoa vai crescendo com aquilo tudo, né? E quando ela chega num ponto, ela não consegue mais mudar. E aí ela tenta, sozinho. busca, né? Não consegue mais mudar sozinha, porque aquela ponte que precisava atravessar foi explodida dentro cognitivamente no cérebro dela. Então que com todo o amor precisa ser reconstruída, né? Tijolinho por tijolinho, fazendo ali, né? Às vezes tem que fazer um puxadinho, bem puxadinho, né, para poder passar para o outro lado, porque às vezes é desafiador, muitas coisas. E com isso, com certeza, gente, nós vamos buscando, né? Caminhando, né? E é caminhando que se faz o caminho, né? Acho que é, ó, o medo, Agora, falando que o medo bloqueia. Pode falar. agora eu me lembrei de uma alusão para fazer a nós terapeutas, né? Tu falou Uhum. dessa questão da ponte, né? Que às vezes a gente precisa fazer um puxadinho e tal. Mas N situações podem acontecer com que essa ponte não possa mais ser reconstruída. Mas aí a gente pega e usa um barquinho. A gente faz uma canoa para atravessar esse riozinho aí que a ponte está fazendo, né? A ligação. A gente usa uma canoa e faz a virada de chave. São infinitas Também acho. possibilidades, sabe? São infinitas Se possibilidades. pendura no O cipó. importante Se é a gente pendura estar no cipó. aberto. Se pendura no cipó e se joga, como se fosse a Jane. Ótimo, ótimo. Literalmente vai voando lá para o outro lado. Vai, se Realmente. joga pro outro lado. Não, gente, a gente tá brincando, mas gente, é desafiador. Eu, a Sandra, gente, nós estamos aqui, né, não tentando dizer que a gente é melhor ou que a gente, mas a gente passa por isso, gente. E todo mundo já passou por isso, né? De desbloquear a questão financeira, a questão de alto valor, várias questões aí. Às vezes a gente passa por umas provações aí. Eu mesma, quando vem alguma aprovação, eu digo, né? O que é isso, né? O que é isso? Isso é uma vantagem. Eu uso muito a palavra vantagem. Sabe por que eu uso essa palavra? As pessoas às vezes me questionam, né? Ai, mas tu é bestada, né? O que isso é uma vantagem? A pessoa fez um monte de sacanagem contigo, é uma vantagem? Sim, é uma vantagem. Porque eu condiciono o meu cérebro a entender que tudo é uma vantagem.
Então, se tudo é uma vantagem, por que eu vou ficar braba com o outro? Por que eu vou ficar chateado? Por que eu vou ficar com raiva? Por que eu vou julgar? Isso é uma vantagem, mesmo que não seja, gente. Então, é uma forma de cognitivamente desbloquear a minha mente para ficar com esse julgamento, com essa raiva, com esse. Sabe? Então, simplesmente aqui, ó, é uma vantagem. Ah, o outro foi lá e falou mal de mim? É uma vantagem. O outro fez alguma coisa? É uma vantagem, né? Mostrou a cara dele para mim, ó. Entendeu? Então, tudo é uma O que ele vantagem. fez de Então, errado pra ti é dele, né? Não é teu. exatamente, não é meu, mas ele mostrou a cara dele. Agora eu sei quem é essa pessoa, né? Então, isso é uma vantagem, né? Então, Com essas coisas, certeza. gente. Vantagem E no a gente aprendizado. analisar cada caso, né? Como uma vantagem para a gente se conectar com uma energia diferente, com uma energia de realmente entender que tudo pode ser desbloqueado, mas basta a gente ter acolhimento, né? Acolher os nossos sentimentos, a nossa dor, né? Respeitar ela, não achar, ai, nossa, eu sou uma manteiga derretida, eu sou uma chorona, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, gente, você é um ser humano vivendo uma experiência. Isso é muito importante para nós, né? Se tiver vontade de chorar, chora, é o teu corpo precisando liberar. Se precisar rir, rir. Ficar com raiva, fique com raiva. Teve umas semanas aí que eu tava com muita raiva. E aí, o que eu fazia antes? Uma lady, né? Nossa, eu não tenho raiva, né? Eu tava com vontade de matar uma pessoa, mas eu não tenho, não, sabe? Antes eu fazia isso, agora mas eu vou lá pra uma mofada e ó, esbofetei. Não quero nem saber. Mas claro, mas saiu a raiva de dentro de mim, porque a raiva é tóxica. Então, gente, Muito. pratique. A gente precisa, assim, ó, não fazer com que a nossa raiva machuque o outro. Mas a gente também tem que entender que esse sentimento precisa sair de dentro de nós de alguma forma. Precisamos Para não. organizar essas emoções. Exatamente, para não voltar, criar um câncer, criar qualquer porcaria aí que possa dar download no nosso corpo e a gente ficar, né, acabar tendo uma doença, tá? Então, gente, né? Sandra, quais são as tuas considerações finais aí, lindona, que amanhã, 5 horas da manhã, eu estou acordada e já é quase meia-noite, 11h20, que eu ainda tenho que tomar banho. Vamos lá, eu já estou prontíssima já. Só ajeitar o É, filhote. Sim, já tomei meu banho, já jantei, já estou prontinha. Só tirar essa que roupa e botar bom. pijama. Já estou tudo Uhum. organizado. É, mas eu não consegui, eu estava entre uma live e outra, não consegui fazer isso, mas tá tudo certo, né? Eu digo, né? Tudo é como tem que ser, né? Sempre. Com certeza. Gente, então, para desbloquearmos a nossa vida, primeiro passo, nos olharmos com amor. Eu já cheguei a essa conclusão. Antes da gente analisar os nossos bloqueios pela vida, a gente tem que se acolher, a gente tem que se amar. A chave é o auto-amor. N fontes seguras da espiritualidade, desde o ano passado, em função desse desafio imenso social aí, coletivo, né, que a gente está vivenciando, vem trazendo essa informação. A necessidade de nos voltarmos para dentro para reconhecermos quem nós somos e nos amarmos. Só quando a gente aprender a se amar, a gente vai aprender a amar o outro. Nós não estávamos sabendo amar o outro e nos relacionarmos de maneira saudável, não é verdade? Então, Verdade. esse é o fim da questão para iniciar qualquer processo de desbloqueio, para startar forças interiores necessárias para enfrentar essas análises que precisam ser feitas para identificar nossas dores, para identificar essas necessidades de tratamento que a gente tem. Então, minha gente, a dica que eu dou, né, principal, assim, dentro das considerações finais que a Adri pediu, é se ame, se acolha, invista em você, busque o seu conhecimento, ancore a sua fé e se acolha, mesmo que o que apareça de você mesmo não seja legal. Por exemplo, a Adri agora reconheceu que tem um sentimento inferior quando alguma coisa acontece, ela sente raiva. Perfeito, eu me Sim. magoo, eu também sinto raiva, vira e mexe, eu também sinto raiva. Nós somos humanos, nós estamos Sim. encarnados, e aqui esses sentimentos são
normais de acontecerem. Não é errado nós sentirmos esses sentimentos, só que nós temos que ter o domínio deles através da consciência. Olha o show de aula que a Adri deu agora nesse depoimento dela, né? Ela soube lidar com a raiva dela e botou para fora. Maravilha. Então, se ame, se acolha, né? Se proteja dos seus traumas, dos seus bloqueios. Eles existem, eles são reais, eles precisam de acolhimento, de tratamento, de cura, tanto quanto você. Mas não adianta olhar só para o trauma, só para o bloqueio. Primeiro olhe para você. Eles estão em você. Você precisa cuidar de você primeiro, para depois cuidar dos bloqueios, dos traumas e tudo mais. Para isso existem os terapeutas, né? Assim como eu, como a Adri, né? Então eu Muito. convido todos vocês a visitarem as minhas redes sociais, né? Lá tem todas as informações das terapias que eu trabalho, sobre os cursos que eu ministro, inclusive agora em junho estou com turmas abertas, né? Novas turmas para vários cursos, tem apometria, geobiologia espiritual, os florais etéricos da Grande Fraternidade Branca, os arcturianos, vou fazer a atualização do curso com a dona Adriana aí, né, para dar o plus. Sábado. Vamos passar o É, dia, né? O dia juntas, online, mas juntas. então, visitem, né, Sandra Pereira, terapeuta holística, reencarnacionista. O nome de todas as minhas redes sociais é esse, então é bem fácil de achar, né? Então, estou aqui no Pessoal, Instagram. vai ali em cima ali já clica ali, já fica amigo da Sandra, já começa a seguir a Sandra antes da gente desligar aqui.